Paulo, que está atrás da câmera, foi intimado a depor como testemunha num processo criminal. Mas bem no dia da audiência rolou um job e ele não pôde comparecer. O pessoal da vara deu uma nele e falou que trabalho não era uma desculpa válida para não comparecer. Afinal, quais são os limites ali de uma intimação para uma testemunha depor? Primeira coisa que a gente precisa diferenciar é quando você é convidado e quando você é intimado a depor, seja num processo criminal, trabalhista, civil, previdenciário, enfim, qualquer área aí do direito que tenha um processo judicial que você seja testemunha, até mesmo num inquérito policial. Ou seja, se você é convidado, é aquela que é o mais de praxe, né? É aquela famosa situação em que o advogado da pessoa pede para você comparecer, ou a própria pessoa que tá sendo investigada ou que tá fazendo parte do processo, pede de forma extrajudicial, informalmente, para você comparecer e depor. Já quando tem uma intimação, é quando o juiz te arrola como testemunha e um oficial de justiça apresenta um documento com data, horário de quando vai rolar a audiência que você deverá comparecer. E no que isso difere? Se você é convidado e não comparece, tem uma penalidade. Se você é intimado e não comparece, tem outra. E a gente vai desenrolar tudo isso no vídeo. Desenrola, vai, joga de ladinho, desenrola, joga de ladinho. Primeira coisa que me perguntam, que nem foi o caso do Paulo. Mas Tabs, eu tenho trabalho, eu não posso faltar no meu serviço. Sim, você pode, porque para prestar depoimento é motivo de abonar a falta. Você recebe pelo dia de trabalho, não pode sofrer nenhuma penalização e pode pedir para a secretaria da vara, onde rola o processo, emitir um atestado, que nem como se você estivesse indo ao médico. E aí ela vai atestar que você compareceu e vai abonar aquela falta no serviço. Mas e se eu tô indo depor num processo que é da própria empregadora, da própria empresa? A empresa pediu pra eu ir lá, prestar meu depoimento como funcionário e depois quer que eu volte e trabalhe. Isso pode? Pode também, porque pode ser que você fique só as horas no fórum e volte trabalhar. O que não pode acontecer é a empresa exigir que você compense esse tempo despendido no processo como testemunha em outro dia ou que isso entra na conta do seu banco de horas. Até por isso que é muito normal em processos trabalhistas o advogado da parte interessada no seu depoimento pedir para o juiz intimar, porque aí essa intimação o funcionário consegue apresentar na empresa onde ele trabalha com um tempo hábil, né? Falar, eu fui intimado, eu não tenho escolha, eu tenho que comparecer. E aí tá a grande diferença. Se você é convidado pelo advogado e você não comparece, o máximo que vai acontecer é a parte ficar chateada com você porque você não foi lá contribuir pela busca da justiça. Porque lembrando, quando você participa como testemunha, você tá lá pela busca da verdade, pelo exercício da justiça. Não é para beneficiar ou prejudicar ninguém. Só que, se você é intimado, aí sim você tem uma penalidade maior. Porque a audiência pode ser adiada por sua culpa. E aí, nessa nova data, o juiz pode mandar um oficial de justiça, com ou sem a polícia, ir te buscar, que aí é com uma forma coercitiva que a gente fala, para te levar no fórum para você depor. Sem prejuízo ainda de pagar uma multa, porque você não tá colaborando com a justiça. A partir do momento que tem uma intimação, você tem a obrigação de comparecer. A não ser que você tenha uma desculpa muito boa. Tabs, que desculpa que é boa? Desculpe! A do Paulo, que apareceu um job que ele não poderia perder? Não, porque ainda que ele seja PJ, que ele seja autônomo e ele viva desse serviço, como eu falei pra vocês, que isenta, que é uma justificativa que não faz a pessoa perder o dia de salário, então, em tese, ali numa comparação, até pra quem é PJ, que vai perder o dia de serviço porque não vai ter a prestação de serviço, não é uma desculpa pra não comparecer. É uma desculpa? Eu tava no caminho e sofri um acidente de carro, ou precisei socorrer alguém, isso sim seria uma desculpa boa a justificar o seu não comparecimento. Mas isso não impede da audiência ser remarcada e você ter que comparecer. Tabs, beleza, mas ele foi intimado para depor num processo criminal que tava rolando em Goiânia. Eu tenho que gastar com passagem, porque o juiz não quis me ouvir de forma online, que hoje em dia tem essa facilidade. Eu tive que gastar com passagem, com hospedagem, eu tenho que arcar com tudo isso sendo testemunha? De praxe, a parte interessada
interessada já arca com isso. Se ela não se dispor a fazer isso, você pode pedir para que o juiz condene a parte beneficiada pelo seu depoimento a arcar com os custos de locomoção. Isso inclui Uber até o fórum. Tá, Tabs, eu fui. Mas eu tenho o direito de permanecer calado? Eu sou obrigado a falar aquilo que eu sei? Em regra, sim. Você só não é obrigado se você tiver o sigilo acobertado em lei, que é no caso de sigilo profissional, se você tem um elo com aquela parte investigada de advogado, de médico, de terapeuta. Se é um elo profissional, você pode se esconder atrás do sigilo, ou se a parte investigada ou a parte contrária do seu depoimento for seu familiar, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, se tiver um elo afetivo que justifique. Ah, e tem o sigilo religioso também, se for um padre. É bem comum a gente ver isso acontecer, mas o padre pode se negar a depor o que ele ouviu no confessionário. Nos demais casos, você é obrigado a falar aquilo que você sabe, ainda que seja não lembro. Ai, Tabs, mas dependendo do que eu falar, eu posso me enrolar. Eu posso levar um advogado? Pode sim. Você só não pode levar um advogado para te defender em qualquer situação da sua vida, quando essa situação estiver prevista em lei que não pode levar ninguém. Agora, para prestar um depoimento, ainda mais no caso que você pode ou não se comprometer, você pode sim levar um advogado com você. E ele possivelmente vai interferir nas respostas que você vai dar ou não. Ele não pode responder por você, mas ele pode consentir ou não com a sua resposta. Ou seja, responde essa. Não responde essa. Ah, protesto por essa pergunta. Gostaria de trocar aquela outra. Então ele pode fazer o meio de campo de forma com que a situação não prejudique você. Ainda que se você tiver culpa, você vá responder inevitavelmente pela culpa que lhe couber. E o que eu devo dizer lá, Tabs? Tudo aquilo que você souber. Sob pena ainda de ser criminoso por falso testemunho. Por isso que na hora ele falar, Juro falar toda a verdade e tudo mais. porque você tem a obrigação de falar independentemente do seu interesse de beneficiar alguma das partes. Pode também levar uma multa e pode sair com voz de prisão direto da audiência. Por isso que as pessoas elas ficam meio assim, ai, não quero ser testemunha. É até por isso que eu aconselho aos advogados e às partes que quiserem arrolar testemunhas fazer mediante intimação por oficial de justiça, para que as partes tenham uma obrigação maior. Muitas ações, principalmente trabalhistas, são perdidas por ausência de testemunha. O que já aconteceu também foi de eu não pedir a intimação, mas eu comprovar para o juiz que eu conversei pelo WhatsApp com a testemunha do meu cliente, que tinha confirmado que ia, eu justificar a importância dessa testemunha, porque não é só porque a testemunha não compareceu que adia a audiência, também não é assim. Não necessariamente falar as perguntas que você faria para essa testemunha, mas justificar, por exemplo, só essa testemunha viu as horas extras que o meu cliente fez, ou só essa testemunha trabalhou com ele durante o contrato de trabalho. Essas coisas você pode alegar para justificar. E aí o juiz, ainda que não tenha tido uma intimação, pode de fato reagendar a audiência. Infelizmente, até uma manobra que muitos advogados de empresa faz para ganhar tempo, para jogar o processo mais para frente, e eu sou particularmente contra. Até aconselho a testemunhas que for muito difícil de locomover, às vezes é um senhor, uma senhora, uma pessoa com necessidades especiais, ou uma pessoa autônoma que você sabe que vai chegar na hora, corre o risco dela não comparecer, a fazer uma declaração de próprio punho e reconhecer no cartório. Isso também é uma modalidade de prova. Não tem o mesmo peso do que o testemunho mesmo, a pessoa estar lá depondo, mas tem um peso de prova também, como qualquer outra. Uma conversa de WhatsApp, que eu aconselho a passar no cartório e fazer uma ata notarial também, e todas as demais formas de provar a verdade. E se você ficou com alguma dúvida, responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Não se esqueça de compartilhar com todo mundo que você conhece, se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima. Eu respondi tudo? Posso finalizar?